Olá, muito boa tarde. Eu sou Carl Francisco, está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde, para todas as UBSs da capital. E as informações também são retransmitidas nos Centros de Apoio ao Trabalho, nos CATs da cidade de São Paulo. E, meus amigos, nesta semana comemora-se o Dia do Trabalhador, ou Dia do Trabalho, como comumente também nos utilizamos desta definição. Essa data foi estabelecida há 125 anos pela Segunda Internacional Socialista em congresso realizado em Paris. Ao escolher o dia 1º de maio, participantes prestaram homenagem aos operários dos Estados Unidos, que 3 anos antes eles organizaram uma grande jornada de luta por melhores condições de vida e também de trabalho. Portanto, 1º de maio, um dos assuntos desta tarde aqui no São Paulo Comunica. Vamos tratar de outros assuntos não menos importantes, como o trabalho decente, o que seria ou o que é o trabalho decente, como enfrentar esta situação numa cidade como São Paulo. Tivemos na semana que passou, e este é um outro assunto, a volta às atividades dos funcionários do CAT, do Centro de Apoio ao Trabalho. Importante instituição aqui na cidade de São Paulo que cuida de intermediação de mão de obras, encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, sobre tudo isso, nós vamos tratar com o Marcelo Freire, que é coordenador do trabalho da nossa secretaria, o Marcelo, que hoje representa o secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, que teve um outro compromisso, infelizmente não pôde estar conosco. E Marcelo Freire, a quem nós cumprimentamos, e já entramos com essa questão. Marcelo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. 1º de maio, o que isso representa para os trabalhadores de São Paulo, trabalhadores do Brasil? Boa tarde, Cal. Na verdade, acho que foi até interessante falar das duas denominações, o Dia do Trabalho e o Dia do Trabalhador. Na verdade, a gente prefere que seja lembrado como o Dia do Trabalhador. Sim. Porque é uma festividade, com certeza se tornou uma festividade, mas é uma homenagem à luta dos trabalhadores. Então, são questões que foram colocadas há 125 anos atrás e que, infelizmente, não foram solucionadas. Tanto não foram solucionadas que isso nos remete a um ponto de pauta que é o trabalho decente. Sim. Quer dizer, nos dias presentes a gente ainda tem que tomar muito cuidado com coisas que um legado do passado não resolvido. Perfeito. Trabalho decente, assunto que vamos tratar também daqui a pouquinho. Uma outra questão não menos importante, Marcelo, é a presença do Partido dos Trabalhadores, está no poder, governo federal, já há algum tempo. A bandeira, há décadas, sempre foi exatamente a ampliação do mercado, a valorização, na verdade, do trabalhador. Neste 1º de maio, aquela pergunta tradicional, comum, temos muito o que comemorar neste 1º de maio de 2014, por exemplo, diante de tudo aquilo que você observa no mercado de trabalho do Brasil e pela experiência, evidentemente, que você tem? Olha, eu acho que a gente tem muitos pontos a comemorar. Basicamente, são os pontos que a gente vê nos índices, indicadores, que é uma recuperação do trabalho em carteira assinada e o trabalho formal. Mas, na verdade, algumas coisas são de conteúdo menos explícito, como, por exemplo, o assédio, que é uma questão que continua, ele toma novas formas, mas que acho que vale a pena quando a gente tocar no ponto do trabalho decente. Perfeito. Portanto, 1º de maio, na nossa pauta deste 28 de abril de 2014. Claro que trabalho decente é uma pauta que chama a atenção e é uma bandeira, pode-se dizer assim, do secretário Arthur Henrique, que tem como caminhada profissional, vamos dizer assim, o sindicalismo, ele que vem da Central Única dos Trabalhadores. Dá para dizer que nos últimos anos isso melhorou, Marcelo Freire? E eu gostaria de acrescentar aqui mais uma questão, não sei se harmônica com esse tema, em relação à terceirização, quarteirização, algo que
que começamos a discutir no Brasil ainda no governo de Fernando Henrique, lá em meados da década de 90. Quer dizer, a precarização aumentou, a chamada terceirização ou quarteirização melhorou ou não a situação dos trabalhadores? A quarteirização, terceirização aumentou, ela tomou formas mais sutis, mas eu acho que é extremamente preocupante porque ela tenta se vender como uma solução. Quando, na verdade, hoje é bem da racionalidade, se constatou que o cliente quer é uma fidelização. Ou seja, ele quer, na verdade, que a empresa se responsabilize, ele quer ter um retorno, ele não quer aquela agilidade, ele quer, na verdade, a qualidade de serviço. E muito da terceirização é pensado no imediatismo. Sim, Então, sim. eu acho que é uma coisa que tem de se rever, não por força de se prender a normas passadas, mas tem que ser revisto porque o consumidor, o cliente, ele quer qualidade e ele quer esse serviço como sendo parte da venda do produto ou do serviço que ele está adquirindo. Sem dúvida. E quando nós voltamos um pouquinho no tempo, na história, e nos lembramos de Fernando Henrique, o governo de Fernando Henrique, e o porquê de Fernando Henrique? Porque é muito claro ainda na minha cabeça a frase dele, em algum momento, dizendo que acabaria com a Era Vargas no Brasil, né? Lá em meados de 90. E quando se falava em Era Vargas, falava-se também na legislação trabalhista. Legislação trabalhista. Um debate intenso que se instalou no Brasil de lá para cá. Gostaria da sua opinião em relação a isso. A legislação trabalhista mais ajuda ou mais atrapalha no mercado de trabalho atual? Olha, a legislação trabalhista, eu acho que é muito importante salientar. Nós tivemos recentemente as comemorações sobre os 70 anos da CLT. Sim. E vários juristas da área e pessoas que não são da área fizeram apanhados muito claros sobre isso. Ela sim tem ajudado muito mais o país do que atrapalhado. Essa conversa de que atrapalha é de um empresariado muito limitado, que não tem uma visão macro. Até o empresariado mais, eu diria, consciente, percebe que a CLT é um marco e que ele ajuda a parear, ele ajuda a acompanhar as demandas reais dos trabalhadores. No mundo, inclusive lá fora, o pessoal diz, o crescimento chinês, por exemplo, ele é pautado pela exploração da mão de obra sem nenhum controle. Bom, isso causou problema. Tanto é que os chineses também estão tendo sua CLT recentemente. Sim. Quer dizer, o mundo caminha para novas normas. As normas mudam, mas não deixam de ser normas. Sem dúvida. E a grande crítica que se faz à CLT é exatamente o quanto é caro o trabalhador. Não que esse caro seja um repasse para o empresariado, mas muito mais para o governo. Essa desoneração, termo comum também nos últimos 10, 15, 20 anos, essa desoneração de alguma maneira não seria positiva também, tanto para o capital quanto para o trabalho, ou tanto para a empresa quanto para o trabalhador? Claro. Eu imagino que uma parte do empresariado que defende a eliminação da CLT, ele não tem muito claro o caos que isso seria até para ele mesmo. Sim. Eu diria que é um tiro no pé. Da cadeia de consumo, é isso? Na cadeia de consumo. Um trabalhador sem 13º é um trabalhador que não compra. Não faz compras de Natal, não faz compras de aniversário, Páscoa, as datas festivas, que tem alta importância ao comércio. Sim. Então esse imediatismo é do hoje para hoje. Ele não consegue ter um alcance maior do que isso significa no impacto da renda do trabalhador. E eu gostaria de voltar só um pouquinho, já esgotando praticamente esse assunto sobre a CLT, voltar em relação à qualidade do trabalho hoje no Brasil. E naturalmente nós vamos entrar na questão do trabalho decente, ou vamos entrar diretamente no trabalho decente. Vamos definir então, para que quem nos acompanha tenha uma ideia clara do que seja isso. Como definir hoje o trabalho decente, Marcelo? Olha, existem várias definições, mas eu me ateria a dizer que o trabalho decente ele tem como sustentação dois pés. Um é tentar coibir de todas as formas possíveis a discriminação e o assédio, a violência no trabalho. Perfeito. E outro lado, a outra vertente, que essa é positiva, uma vertente inclusiva. É como fazer com que as pessoas à margem do mercado sejam incluídas. Pessoas com deficiência, minorias, mulheres, enfim. Um grande contingente
que de forma velada ou institucional se encontra à margem do mercado, né? E a discriminação, o bullying, o assédio moral, o assédio sexual, são questões que não foram, infelizmente, até hoje superadas. E que a OIT, o Trabalho Decente, do qual nós somos, como secretaria e prefeitura, signatários, Sim. eles voltam a colocar o dedo na ferida. Não dá para fazer de conta que o tema se esgotou. Infelizmente, não se esgotou. E este é um tema a ser tocado principalmente ou exclusivamente pelo poder público, seja a prefeitura, governo do estado, governo federal, ou há necessidade de uma aproximação também com o mercado, com as empresas? Com certeza tem de haver uma aproximação com as empresas, mas cabe ao poder público a figura de emblemática, a figura de puxador dessa coisa toda, porque a gente sabe que, infelizmente, isso não vai sozinho. Sim, então, sim. se não tiver dedo em riste, pessoas cobrando, a sociedade até sabendo dos seus direitos e, de certa forma, dando lastro ao poder público para exigir essas questões, ela vai ficar de novo como um grande invisível, né? É mais um tema que as pessoas fingem que não vê e vão tocando a vida. Embora não existam pesquisas que tratem deste assunto em relação à pergunta que eu vou fazer, mas dá para a gente, pelo menos, passar uma ideia para quem nos acompanha sobre este assédio ou a inexistência do chamado trabalho decente dentro dessa sua definição. Isso é maior no poder público ou no poder privado? Ou seja, o desrespeito a alguns valores básicos da relação humana. Isso ocorre mais lá no privado ou aqui no setor público? Eu acredito que no privado, porque o privado tem aquela coisa de não ter de mostrar, né, cara. Internamente a empresa tem o seu jeito de trabalhar. Sim. E que pode ser crivado de sexismo, de racismo, de todos os ismos complicados que a gente sabe que tem. É sintomático que você tem ainda 25% de ganhos a menos para uma mulher que faz exatamente o que um homem faz, na mesma função. Tá? Enquanto esse tipo de indicador, que é público, que todo mundo sabe existir, apontado por IDIES, apontado por centrais, sindicais e patronais, o combate continua. A gente tem que continuar lutando para acabar fazendo com que a sociedade cobre das empresas, cobre dos produtores, cobre do comércio, dos serviços, essa igualdade de oportunidade, mas também de realocação dos recursos. Sim, sim. E uma questão constitucional importante, Claro. que diz lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, entretanto existe aí essa diferenciação ou preconceito, seja lá como se queira classificar, entre homens e mulheres ainda hoje no mercado de trabalho. Essa questão do trabalho decente do Brasil, ela é discutida mais ou menos desde quando? Ou é um assunto novo, Marcelo? Olha, Cal, não é um assunto novo, é um assunto que a gente vira e mexe tende a repetir, mas eu acredito que ele cada vez mais se formalize. Nós estamos pegando uma fase, inclusive, que demos mais um passo significativo para isso, e eu acho que o poder público tende a transformar isso numa norma. Sim. Não uma norma severa, no sentido de sair punindo, mas que uma norma de consciência. Tanto é que as empresas são signatárias de forma voluntária disso, mas cabe ao poder público correr atrás e, pelo menos internamente, coibir todo tipo de relação com seus prestadores de serviço, por exemplo. E o poder público é um grande demandante de serviços e comércio, né? E fazê-los com que eles aderam a esse tipo de tratamento. 1º de maio, quinta-feira, na sua visão, essa questão do trabalho decente vai fazer parte da pauta dos sindicatos em geral, centrais sindicais, dos trabalhadores em geral, quer dizer, já estamos nesse nível de consciência? Eu acredito que, infelizmente, nós não estejamos nesse nível de consciência, mas o apelo a se tomar em consideração essa pauta como além da pauta salarial é muito importante, né? Eu acredito que esse seja o caminho do sindicalismo, de tentar resolver as questões estruturais, institucionais, vamos chamar assim,
o bullying que se pratica contra o trabalhador diariamente, ele tem que deixar de ocorrer, ele tem que acabar. Tá? E nisso as centrais têm importância, né? Os outros movimentos sociais têm importância, e nunca é tarde para você questionar e exigir um tratamento que seja humanitário e igual. Perfeito. Hoje estamos recebendo o Marcelo Freire, que é coordenador do trabalho da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, ele que representa o secretário Arthur Henrique nesta segunda-feira. Um outro tema não menos importante, Marcelo, eu gostaria da sua observação, é a presença dos haitianos em São Paulo, que chegaram aí do Acre, não é a primeira vez, muitos deles estão pela região central, zona sul da cidade. Que tipo de acompanhamento a nossa secretaria está fazendo sobre esse assunto? Existe alguma ação para dar algum tipo de assistência a essas pessoas que estão na capital? Olha, é um tema premente, um tema que é recente para a gente, mas existe sob que forma? Na forma da legalização do trabalho. O que é possível fazer para conceder a essas pessoas vistos e autorizações de trabalho, aquelas que se encontram em qualidade, capacidade imediata de estar transferindo títulos, documentação, que possam executar isso de uma forma mais decente possível. De novo, tem a ver com a questão do trabalho decente. Sim. Como nós podemos fazer para acolher, né? O Brasil ainda é novo nessa questão formal de acolhimento de quem vem, principalmente quem vem motivado por motivos como fome, tá? Embora a gente saiba que é um país formado por gente que veio da miséria, escapando da fome na Europa, enfim, do Oriente Médio, e cabe a nós resgatar isso. A Secretaria de Trabalho está num grupo de trabalho que se preocupa com essa questão, mas nós temos limitações, né? Porque antes de mais nada é uma questão legal e que isso tem que ser resolvido pelos órgãos competentes. Mas a nossa parte de inclusão, de abrir a rede para eles, está sendo feita já, né, através dos CADs, que estão voltando a operar direitinho, né? Sim. E inclusive nós temos, não só para eles, mas nós temos preocupações de inserção, como por exemplo, junto com o comissariado da ONU, nós temos a proposta de cursos de português instrumental para acolher os estrangeiros que vêm ao país e que ele possa rapidamente se situar e enfrentar o mercado de trabalho. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos ao intervalo e na volta nós vamos falar do retorno ao trabalho dos funcionários do CAT. Antes disso, para a gente finalizar essa questão dos haitianos, em relação à documentação, o haitiano, por exemplo, que estiver com a situação toda regularizada, demora quanto tempo para tirar carteira de trabalho, por exemplo, numa unidade qualquer do CAT na capital, Marcelo? Tem ideia? Não tenho uma ideia precisa, porque existe a questão da equivalência de diplomas, e aí cabe a cada órgão regulador, então, Sim. por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Engenharia, de nos tá dando esse acompanhamento. Mas, a rigor, nós poderíamos fazer isso com a velocidade de 15 a 20 dias. Se só nos coubesse esta parte, seria esse o tempo que nós deveríamos tomar. Mas é uma questão mais complexa que abrange os outros órgãos que são vinculados a cada uma das profissões. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo. Estamos conversando hoje com Marcelo Freire, coordenador do trabalho da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. No retorno, vamos falar da retomada dos trabalhos dos funcionários do CAT. Já já voltamos com mais informações para você. Até já. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho,
Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Voltamos com o São Paulo Comunica nesta segunda-feira, 28 de abril de 2014, conosco Marcelo Freire, coordenador do trabalho da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Abriríamos esse bloco falando da volta, ao retorno ao trabalho dos funcionários do CAT, mas eu tenho aqui mais dois assuntos a tratar com o Marcelo Freire. Um deles, Marcelo, uma demanda comum na nossa secretaria sobre a criação de empregos na zona leste da cidade de São Paulo. Existe alguma ação específica para a criação de empregos ou a criação de empregos não é de nossa responsabilidade, sim a distribuição das vagas na capital? O que é que você pode responder a essas pessoas que nos perguntam sobre isso? Bom, na verdade a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Empreendedorismo, ela não cria empregos. Isso é impossível, a gente sabe bem disso. O trabalho do CAT é um trabalho de intermediação de mão de obra, ou seja, ela tenta aproximar de um lado o trabalhador desempregado na sua localidade e do outro lado o empregador potencial naquela mesma localidade. Sim. Ocorre que em algumas, que pela cidade, tamanho da cidade de São Paulo e o desenvolvimento da cidade, algumas regiões estão mais desenvolvidas do que outras. Então, é fato que o empregador na Zona Leste, ele é de pequeno porte e ele emprega bem menos do que outras regiões. O que significa que existe uma forte concentração de trabalho e renda em outras regiões da cidade de São Paulo. Tá? Não é que o empregador na Zona Leste não queira dar trabalho, emprego para um funcionário local. Para ele seria tudo de mais fácil, na verdade, claro. Para usar o popular, porque o cidadão já está na região, ele demora menos, não pega trânsito, enfim, teriam várias vantagens ali. Infelizmente, não há empregadores suficientes para isso. Razão pela qual a Prefeitura, por exemplo, fez uma série de isenções de taxas para os empregadores, para os empreendedores, para que eles se locomovam e fixem unidades adicionais de trabalho na Zona Leste. Eles gozam de isenção, que é uma forma de incentivar que essas empresas, quando abrir uma filial, abram na Zona Leste, para ver se consegue promover o emprego na Zona Leste. Paralelamente, a nossa ação é de qualificação local, porque o que nós notamos pelos CATs é que muitas das ofertas e demandas são incompatíveis, ou seja, quem está ofertando a mão de obra não está ofertando a mão de obra que o empreendedor local necessita. Então precisa ter uma nova demanda, uma nova orientação. O que nós já estamos promovendo através do Pronatec. Nós estamos tentando ouvir o que o setor empregador demanda para oferecer junto ao Sistema S, por exemplo, mais Paulo Souza e outras unidades, que sejam dados cursos de qualificação focados e voltados para aquela demanda específica. Desta forma, a gente deve diminuir o desemprego. Mas isso não se faz do dia para a noite. Sim. Tá?
Perfeito. Portanto, a resposta para você que nos acompanha em relação à criação de vagas ou postos de trabalho na Zona Leste não é de responsabilidade da Prefeitura nem da Secretaria, e sim intermediação entre a empresa e você que nos acompanha e que talvez precise de uma vaga no mercado de trabalho. Um outro assunto também importante que está sob a sua responsabilidade, ou pelo menos você deu início a este projeto importante para a cidade de São Paulo, que é o projeto ou programa de Braços Abertos. Programa, na verdade, não é isso, Marcelo? Isso. Gostaria que você explicasse, desse alguns detalhes e qual o estágio atual deste programa na Prefeitura de São Paulo. Nós podemos falar que hoje o projeto de Braços Abertos se torna um programa, inclusive nós estamos aguardando o decreto para isso, e ele tem como é um programa da saúde que visa atender o dependente químico, o crack, em conjunto com outras secretarias, e a Secretaria de Trabalho tem uma função de destaque. E como uma parte da terapia, o trabalho se revelou importante. Ele ajuda a conquistar as pessoas a entrarem no programa e, ao mesmo tempo, ele tenta resgatar qual era a vida pregressa desse cidadão antes dele entrar na situação de drogadição. Nós fizemos um exaustivo levantamento sobre o que fazia cada uma das 400 pessoas antes de elas entrarem para o crack. Aí nós estamos tentando devolver a elas oportunidades sob forma de requalificação e requalificação nas mais variadas áreas, que vai de informática, cabeleireiro, passando por horta, como é o caso do nosso Fábrica Verde. Sim. Mas nós temos a ideia de ampliar essa gama de ofertas a mais de 25 cursos diferentes, pensando em mais de 40 carreiras diferentes. Perfeito. O projeto que tem a participação também desta Secretaria Municipal de Saúde, teve início no dia 14 de janeiro agora e tem um prazo determinado para esse programa Braços Abertos. Como é que funciona isso? E como você disse, já está atendendo mais ou menos 400 pessoas. Tem um prazo pré-determinado ou vai ser tocado até minimizar pelo menos esse problema da chamada Cracolândia na região central de São Paulo? Bom, na verdade nós originalmente pensamos com o cálculo de 180 dias, né? Lembrando que isso é um piloto. Nós contamos com uma dificuldade extraordinária, que é o ineditismo. Não há nada parecido, né? Por mais que as pessoas digam, tem um problema, tem um programa de dependência. O crack é uma doença, eu diria, muito diferente, é uma praga completamente diferente de tudo que a gente já teve antes. É diferente do alcoolismo, é diferente do tabagismo, é diferente de qualquer outra coisa, e que exige respostas diferentes também. Sim. Uma criatividade, uma inventividade, uma colaboração, e que felizmente nós estamos tendo muito na sociedade civil. As respostas são sempre positivas, e isso é uma coisa bem interessante, porque mesmo muitos órgãos públicos ou não públicos que não contavam com muita simpatia, não tinham muita simpatia pelo projeto, acabaram ao longo desses últimos meses mudando de opinião e se tornando parceiro. Isso é bem importante de dizer e salientar. Mas, como programa, ele tem condição de já estar passando para tempos maiores, né? E pode ser expandido de uma forma racional, planejada, com dotações orçamentárias próprias, com equipes próprias, vamos dizer, com uma coisa mais formatada, menos improvisada em alguns casos, né? E é um programa que conta com todo o carinho do governo. Sim. É um programa de governo, vamos sempre lembrar disso, e no qual nós estamos aqui desde o início como um suporte importante para ele. Perfeito. O Braços Abertos, como disse o Marcelo, inédito em São Paulo, que já existe a informação da implantação nos mesmos moldes deste Braços Abertos de São Paulo em Curitiba, e também Espírito Santo já consultou a nossa secretaria em relação a este assunto, projeto piloto que, por enquanto, tem duração de 180 dias. Um outro tema não menos interessante, tivemos aí por alguns dias greve dos trabalhadores, dos funcionários do CAT. Se resolveu a situação? Como se resolveu a possibilidade de o trabalho realmente voltar ao normal agora, Marcelo? Eu acredito que se resolveu a questão, se equacionou a questão,
breve nós devemos ter novos processos de licitação, até porque finda o contrato com a empresa terceirizadora que trata desse tema. Mas eu acredito que nós caminhamos para uma situação de normalidade. Nós adiantamos o Vale Transporte, adiantamos o Abril, fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance para trazer a normalidade e dar satisfação ao funcionário. Afinal de contas, ele é um colaborador nosso importante para que se resolva essa questão. Perfeito, perfeito. Portanto, o CAT volta ao trabalho, possibilidade, uma expectativa, na verdade, tudo voltar ao normal, desde a semana passada, finalzinho da semana passada. CAT, que são Centro de Apoio ao Trabalho, 45 unidades na capital, 38 fixas, 7 unidades móveis, com funcionamento das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, que fazem, entre outras coisas, intermediação da mão de obra. Falamos no início do nosso programa, agora no finalzinho, Marcelo, que assume a coordenadoria do trabalho da Secretaria. Como é que é essa proposta de trabalho? O que é que você pode, em rápidas palavras, adiantar para quem nos acompanha em relação a este setor importante dentro da nossa Secretaria, Marcelo? Olha, a expectativa nossa é muito grande de racionalizar os recursos e fazer uma rede com as outras secretarias e outros parceiros importantes. Eu acredito que nós podemos abordar as questões que são importantes para o mundo do trabalho, da desigualdade, da pessoa com deficiência, do empreendedor afrodescendente, das minorias, e de ver representado, provavelmente sob forma de uma grande feira de economia solidária, apresentando à população quais são as questões importantes para esse universo do trabalho. Perfeito. Nesta semana do trabalho, recebemos Marcelo Freire, coordenador do trabalho da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Muito obrigado. Portanto, ficamos por aqui. Você acompanhou São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Na próxima segunda-feira, um outro programa também com uma pauta importante e interessante para você. Muito obrigado e até lá.